Fale assim comigo, entendendo o tempo. Fale mais alto, entendendo o tempo. Diz assim, Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. De alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de lançar fora, de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Feche os teus olhos. Fale com Deus. Peça para Ele falar ao seu coração nesta hora. Oh Deus, essa é a Tua palavra, Pai. Fala com cada um de nós nesta manhã, Senhor. Que os nossos corações sejam, meu Deus, uma terra fértil para a Sua palavra ser plantada nesta hora, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que a nossa vida seja reconstruída na Tua casa, Pai. Que a nossa vida, meu Deus, seja um propósito no Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, assim nós clamamos a Ti e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Há tempo para todas as coisas. Todas as coisas têm o seu tempo. Amém, igreja? Há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. É assim que o texto começa aqui no capítulo 3 de Eclesiastes. Há tempo para todo propósito, para tudo aquilo que Deus determinou, para tudo aquilo que Deus sonhou para as nossas vidas. Há tempo para tudo. Fale comigo, há tempo para tudo. Há momento para cada coisa acontecer na nossa vida, irmãos. E isso não quer dizer que é o destino, porque Deus sonhou com um destino para nós, assim como os nossos pais ou os nossos avós sonharam com um futuro para nós. Mas não quer dizer que acontecerá da forma como foi sonhado. E essa é a grande beleza do reino, essa é a grande beleza da vida, que nós podemos escolher todas as coisas. Deus nos deu o direito de escolhermos. Deus nos deu o direito de nós não escolhermos. Nós recebemos o direito de decidir e de decidir não decidir. Deus colocou isso nas nossas mãos. Mas Deus sonhou algo para nós. E isso que Ele sonhou para nós é a vontade dEle. Que ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E nós podemos tomar decisões nas nossas vidas para que a gente possa desfrutar do melhor daquilo que Deus tem reservado. Nós podemos tomar as decisões. E nós podemos também errar, tomar decisões equivocadas, ou deixar de decidir quando precisava ser decidido, e nos afastarmos do caminho que Deus sonhou para nós. Tudo isso é possível. Mas nós precisamos entender o tempo. E quando nós entendemos o tempo, nós respeitamos o tempo de cada coisa. E o texto começa assim: há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Repita comigo: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Você percebe que são duas coisas que nós não decidimos?
Nós não escolhemos o tempo de nascer. Nós não planejamos o tempo de morrer. São duas coisas que estão totalmente fora do nosso controle. E aí você vê a juventude falando assim, com biquinho: mas eu não pedi para nascer. Sabe o que você pode perguntar para alguém que falar isso para você? Eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir nesse mundo. Pergunta para essa pessoa assim: mas quem pediu? Quem foi que pediu? Ninguém pediu. Ninguém pediu para nascer, e ninguém pediu para morrer. Apesar que eu conheço algumas exceções. Mas nós não decidimos esse tempo. É algo que está fora do nosso controle. Fala comigo: fora do controle. Há coisas que estão no nosso controle, irmãos. Tem coisas que estão nas nossas mãos. Tem um monte de coisa que está no nosso controle. Deus nos deu o poder de controlar, de definir aquilo que nós vamos fazer. Deus colocou nas nossas mãos, mas nascer e morrer não pertence a nós. Percebe isso? A gente não determina o tempo de nascer e a gente não determina o tempo de morrer. Pastor, e se eu planejar os meus filhos? Ainda assim, é Deus que vai determinar quando vai acontecer. Por mais que a gente planeje, por mais que a gente coloque tudo assim muito bem organizado, é Deus quem dá a vida. É Deus o dono da vida. E às vezes as pessoas se questionam: por que Deus tirou a vida de fulano? Por que Deus tirou a vida de Beltrano? Deus não tira a vida é dele. A vida pertence a Ele. Ele só permite que a gente passe um tempo aqui. Como o Kleber estava aqui ministrando e ele falava: só existe um período da nossa vida em que nós podemos adorar a Deus no meio das lágrimas, que é aqui na terra. Porque quando estivermos na glória, é só alegria. Foi isso que ele disse: é só alegria. Então nós podemos decidir um monte de coisas. E quando nós lemos o texto, nós entendemos que tudo tem o seu tempo. E tem as pessoas que falam assim: olha, tudo no tempo de Deus. Não é tudo no tempo de Deus. Algumas coisas são no tempo de Deus, outras coisas são no nosso tempo. Nossa, pastor, mas eu estou esperando algo na minha vida faz tanto tempo. Talvez isso esteja no controle de Deus e Deus está falando para você ainda: não é hora. Você ainda não está preparado para receber. Você ainda não correu com o tempo para você estar pronto para receber aquilo que você tanto pede. Percebe isso? Deus ainda está segurando. E há coisas que fogem do nosso controle. Mas nós precisamos entender que Deus nos deu condições de nós decidirmos muita coisa. Muita coisa, irmãos. E há pessoas que elas falam assim: não, tudo está no tempo de Deus, né? Vamos esperar o tempo de Deus. Não é que a pessoa esteja errada, mas é que ela está simplesmente transferindo a responsabilidade que Deus colocou nela, que Deus deu para ela está mandando de volta a Deus. O problema é contigo. Se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se o Senhor não quiser, o Senhor não faz. Mas eu não vou correr atrás, mas eu não vou me fazer por merecer, mas eu não vou me esforçar. Imagina se eu decidisse sentar na minha casa e ficar no sofá. Ainda não tenho sofá, mas eu decidisse ficar lá sentado, esperando as coisas caírem no meu colo. E eu sentar e falar: Deus, eu sou pastor da sua igreja, eu sirvo o Senhor na sua casa, sou fiel ao Senhor, sou fiel à minha família, mas agora eu vou sentar aqui e o Senhor vai trazer a provisão para minha casa. Não trabalha para ver se vem. Irmãos, percebe que a gente não pode ser inocente
ao ponto de acreditar que todas as coisas vão cair no nosso colo. Pastor, mas acontece. É claro que acontece. Milagres acontecem. O sobrenatural acontece. E o Kleber ainda falou, se Deus moveu a natureza, o natural, Ele não vai mover o sobrenatural. O sobrenatural acontece. Deus faz. Mas Deus não vai agir na preguiça. Todas as pessoas que Deus chamou para o trabalho, todas as pessoas que Deus convocou para assumir alguma posição ou para fazer algo, estavam trabalhando, estavam com a mão na massa, estavam se empenhando, se dedicando, não estavam com os pés levantados no sofá, estavam lá na labuta, na lida, todas as pessoas. Então existe sim um tempo para cada coisa, e cada coisa vai acontecer na nossa vida no seu devido tempo, de acordo com o nosso esforço, de acordo com a nossa dedicação, de acordo com o nosso empenho. Um dia eu falei para o meu sensei de artes marciais, eu falei para ele assim, eu estou pensando em fazer uma faculdade nova, mais uma faculdade. Aí ele falou, quanto tempo leva? Eu falei, 5 anos, é bastante tempo, né? Ele só bateu no meu ombro assim e falou assim, 5 anos? Vai passar, quer você queira, quer você não queira. Você pode passar esses 5 anos fazendo a sua faculdade, e daqui 5 anos está com o diploma na mão, mais um, ou daqui 5 anos você continua pensando em fazer uma faculdade. Mas foi um chute na canela que eu levei. Falei, muito bom, mestre. Foi exatamente assim. E ali eu tive uma grande lição, que se a gente deixar o tempo correr, o tempo corre, o tempo vai embora, o tempo se perde, o tempo se desgasta, tudo passa, e aí a gente perdeu o tempo. Mas, quando nós seguimos o texto, e nós vemos ali, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, e vai seguindo o texto, dali para frente, irmãos, são todas coisas que nós temos domínio, são todas coisas que estão no nosso controle de fazer. Então, eu preciso agir, eu preciso plantar. Plantei, que maravilha, e aí eu preciso ir lá e colher. Então, eu preciso agir. Deus vai dar o crescimento, sim ou sim? Deus vai dar o crescimento, mas eu preciso ir lá colher aquilo que Deus deu crescimento. Eu preciso agir, eu preciso me movimentar. Então Deus, Ele coloca tudo na nossa mão, fora aquilo que está no domínio dEle, no controle dEle, que diz respeito somente a Ele. Fora isso, todo o resto está na nossa mão. Todas as decisões estão na nossa mão, e ação gera consequência. Tudo que eu fizer, eu terei consequências, e tudo que eu não fizer, eu também terei consequências. Tudo. Se eu decidir não ir trabalhar amanhã, segunda-feira, não, hoje eu vou ficar em casa, eu não vou trabalhar, vai ter consequência ou não vai ter? Vai ter, mas vão ser consequências ruins. Mas chega amanhã, segunda-feira, você fala, Deus, obrigado por mais uma segunda-feira, por mais uma semana abençoada, estou indo trabalhar, Senhor, sê comigo. Vai ter consequência ou não vai ter? Vai, mas serão consequências boas. Você será recompensado pelo seu trabalho. Então, tudo o que eu ajo, tudo onde eu coloco as minhas forças, tudo onde eu faço algo, eu tenho resultados. Todo trabalho dá resultado, irmãos. Tudo que eu faço tem um resultado. Eu posso ter resultados bons, eu posso ter resultados ruins. Depende do que eu faço. Mas eu tenho que entender que em cada tempo, em cada momento, eu tenho o controle de muitas coisas nas minhas mãos. Deus deu a cada um de nós o poder de decidirmos e de fazermos. Deus deu a cada um de nós o poder de nós não decidirmos, de nós não fazermos.
Está nas nossas mãos, irmãos. E às vezes as pessoas querem se livrar da responsabilidade. Não, depende de tal coisa. Poxa, depende de não sei o quê. Depende de nós. Fala para quem está do seu lado, depende de nós. Só da gente. E Deus, tudo onde você colocar a mão, seja fiel ao Senhor, porque tudo onde você colocar as suas mãos, Deus abençoará. Tudo onde você empenhar as suas forças, a bênção do Senhor estará ali. Seja apenas obediente a Deus, a sua palavra. Você vai ver que todas as coisas vão acontecer no seu tempo. Deus colocou cada coisa em seu lugar, ainda em Eclesiastes, versículo 11. Leia comigo, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que pode comer, beber e desfrutar o que conseguiu com todo o trabalho. É dom de Deus. Irmãos, Deus colocou nas nossas mãos. Deus, inclusive, colocou no homem o entendimento da eternidade. Nos fez entender que há uma eternidade, mesmo sem nós conhecermos a eternidade. Porque Ele sabe da eternidade, Ele conhece, Ele criou o tempo. Deus criou todas as coisas, mas colocou em nós o entendimento da eternidade, sem que a gente tenha chegado a ela. Para que esse entendimento? Para que nós possamos saber que tudo que nós fizermos, todo o trabalho das nossas mãos, tudo aquilo onde nós empenharmos as nossas forças, está nos levando para a eternidade. Precisa nos levar para a eternidade. Porque se não nos levar para o céu, está levando para outro lugar. E aí, começa a se preocupar. Aí tem que se preocupar. Porque alguma coisa está errada e está no tempo errado. Então, quando as coisas estão acontecendo no seu tempo certo, é porque você está se empenhando ao máximo, porque você está desfrutando da vida ao máximo. E desfrutar da vida ao máximo é fazer o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. E Deus fará com que a vontade dEle, que é boa, agradável e é perfeita, se cumpra nas nossas vidas. Nós chegaremos à eternidade com o entendimento, e então lá nós conheceremos, e então lá nós saberemos qual é a realidade. E a alegria de Deus é que a gente desfrute de tudo isso, que a gente desfrute de todas essas coisas. Nós precisamos conhecer o tempo de Deus, e há tempo de Deus para nós. Há tempo de Deus cumprir determinadas coisas nas nossas vidas. Abra lá a sua Bíblia em Atos. Atos, capítulo 1. Versículo 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos estavam questionando Jesus: Jesus, chegou o tempo? É o momento disso acontecer? Jesus, é o tempo agora desse reinado? E Jesus dá um esclarecimento: há coisas que
que são feitas para a gente saber, e há coisas que não são feitas para a gente saber. Na escola de águias, na aula dessa semana, a gente estava falando a respeito das coisas que Deus nos mostra, e muitas coisas Deus deixou escondido, obscuro, porque o nosso entendimento não é capaz da gente alcançar isso, da gente vislumbrar, da gente visualizar. Nossa mente não é capaz. Então há coisas que Deus deixou reservado para o tempo certo, para ser reveladas a nós. E há coisas que Deus nos revela. Mas, quando questionado, Jesus falou, tem coisa que ficou só para Deus saber o tempo. Só Ele deixou reservado. É o tempo de Deus. Isso sim, está apenas no controle de Deus. E Ele sabe o momento certo. Então, irmãos, tem coisas na nossa vida que ou nós não estamos preparados para receber, ou Deus entendeu que ainda não é o tempo, pelos motivos dele. E aí parece que tudo não faz sentido. E a gente simplesmente precisa compreender que nós devemos continuar na jornada e falar para Deus, Deus, me ensina o teu caminho. Me ensina que decisão eu devo tomar. Me ensina o que eu preciso fazer. Me mostra. Porque se o Senhor me mostrar, eu sou obediente, eu vou fazer. Porque eu quero desfrutar o melhor do Senhor na minha vida. Seja sincero na sua oração. Que tenha sinceridade na tua fala com Deus. Porque se Deus te mostrar o que você precisa fazer, e você declarou que você será obediente, então faça. Põe a mão na massa. Fala para quem está do seu lado, coloca a mão na massa. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36 em diante. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Irmãos, a volta de Jesus, ela tem sido anunciada desde que Jesus subiu aos céus. Já faz mais de 2000 anos. Se você ouvisse os seus bisavós, seus avós, seus pais, você ouviria eles falando que Jesus está voltando. Lá quando eles eram jovens, eles ouviram falar que Jesus estava voltando. Os meus tataravós, meus bisavós, os meus avós, todos eles falaram que Jesus estava voltando. Pastor, mas Jesus não voltou ainda. Para eles já. Para eles já. Para nós ainda não. Porque só tem 2 formas de nós nos encontrarmos com Jesus: ou pelo arrebatamento, ou pela morte. O arrebatamento a gente não sabe quando vai acontecer. Nós observamos os sinais. Nós ficamos de olho nos sinais, e a palavra, Jesus deixou muito claro: será como nos dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam,
Poxa, pastor, então não posso comer nem beber? Claro que tem que comer e beber, senão você não vive. Mas as pessoas se dedicavam apenas às coisas da carne, às coisas que satisfaziam a vontade delas. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, estavam ali, levando a vida, simplesmente levando. E levando a vida, viram Noé construindo a arca, mais de 100 anos. Mais de 100 anos, ele passou ali construindo aquela arca, irmãos. E todo mundo tirando sarro de Noé. Olha lá o maluco, construindo um barco. Nem sabe nadar, está construindo barco. Olha o doido, velho doido. E aí, do jeito que eles estavam, chegou o dilúvio, não perceberam e todos foram levados. E Noé e a sua família estavam dentro da arca. Assim será no dia em que Jesus voltar. Irmãos, você está preparado? Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para o momento da sua morte? Pastor, eu não quero morrer. Eu também não. Mas vai acontecer um dia. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ver Jesus, mas ninguém quer morrer, irmãos. Não faz parte da nossa natureza. Nós queremos viver. Nós queremos desfrutar ao máximo a vida que Jesus nos permitir desfrutar. Nós queremos viver muito. Chegarmos à velhice com saúde. Não é isso que todo mundo pede? Deus, eu quero chegar à idade avançada com saúde. Nós queremos, irmãos, mas nós não sabemos como será no próximo segundo. Nós não sabemos como será no próximo minuto, muito menos o dia de amanhã. Nós planejamos, nós fazemos planos, nós sonhamos, e é Deus que nos dá o crescimento, Deus que nos dá o realizar, Deus que concede todas as coisas. Então continue sonhando, continue planejando, continue se dedicando, porque Deus te abençoará. Pastor, e se chegar a morte? Chegou. Você vai estar melhor do que todo mundo se você estiver na eternidade. Vai estar melhor que todo mundo. Uma vez, meu pai me contou um testemunho que eu não conheci, depois eu fui conhecer, de um homem que estava no corredor da morte nos Estados Unidos. Lá tem pena de morte. E aquele homem tinha feito coisas horrendas. Tinha assassinado uma família inteira, tinha feito coisas absurdas, barbaridades. Ele estava no corredor da morte. E um dia, uma repórter conseguiu permissão para entrevistar ele. Ele todo acorrentado, porque ele era muito perigoso. E a repórter conversando com ele declarando para a repórter que na prisão, ele havia encontrado Jesus. Um homem que havia vivido uma vida toda de coisas erradas. Na prisão, no corredor da morte, ele ouviu falar de Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e ele declarou para aquela repórter o seguinte, ele falou: hoje, na face da terra, eu sou o homem mais feliz do planeta. E ela falou assim: mas por que você é o homem mais feliz? Porque todo mundo espera Jesus voltar, ou passar pela morte para encontrar com Jesus. Eu sei o dia e a hora que eu vou me encontrar com Jesus. Eu fiz coisas erradas aqui na terra, estou pagando e vou pagar por isso. Mas o meu Jesus já levou na cruz do Calvário todos os meus pecados. Diante de Deus eu não tenho mais pecados. Diante dos homens eu ainda preciso pagar. Mas isso traz para mim uma segurança que ninguém tem. Eu sei o dia exato e a hora exata que eu verei com os meus olhos o meu Salvador. Irmãos, a nossa fé precisa ser inabalável. Nós precisamos estar firmes com Jesus.
porque nós não sabemos o dia e a hora, irmãos. Nós não sabemos. Pode ser a qualquer momento, como um estalar de dedo. Pode ser assim. Ou nós esperaremos a volta de Jesus, que também será assim. Nós precisamos estar prontos, preparados, para irmos para a eternidade. Fique de pé no seu lugar. Entenda o tempo. Entenda o tempo de Deus na sua vida. E se prepare para o fim do tempo. Viva hoje como se fosse o último dia da sua vida. Viva intensamente tudo aquilo que Deus colocou na sua mão. Não perca mais tempo. Fala para quem está do seu lado: não perca mais tempo. Viva o melhor que Deus tem para você. Viva o melhor. Deus te considerará, Deus te dará dias de muita alegria, anos de fartura, de prosperidade. E não é dinheiro, é alegria. Prosperidade é alegria em todas as áreas da sua vida. Mas viva como se fosse o último dia da sua vida, porque Deus estará te abençoando. Feche teus olhos, fale com Deus. Fala: Senhor, eu não quero mais perder tempo. Senhor, como é bom te servir. Como é bom estar na tua casa, na tua presença. Fale com Deus. Fala: Senhor, eu quero viver mais intensamente tudo aquilo que o Senhor tem reservado para mim. Tudo que o Senhor preparou para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Me permita, Deus, desfrutar. Fale com Deus. Fale com o Pai. Fala: Senhor, eu não vou mais perder tempo. Eu já errei, eu já perdi tempo, mas agora eu não vou mais perder tempo. Eu vou te servir com intensidade. Eu vou te servir com dedicação, com alegria, porque só o Senhor pode trazer a alegria completa. Fale com Ele. Faça o seu voto. Faça a sua dedicação a Ele. Fala: Senhor, eu estou entendendo o tempo do Senhor. Eu estou entendendo o chamado do Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai. Oh Deus, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E a seu tempo, Pai, todas as coisas têm acontecido. Meu Deus, que nós aprendamos, ó Pai, qual é o seu momento e tudo aquilo que nós precisamos fazer, ó Pai. Meu Deus, que a Tua palavra esteja, meu Deus, bem plantada nos nossos corações, para que, meu Deus, tudo isso que nós estamos fazendo de votos, de comprometimento com o Senhor, a cada minuto, a cada hora, a cada dia que passar, se torne ainda mais intenso, mais firme, mais vigoroso na minha vida. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, que nós possamos viver e desfrutar tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, meu Pai. Tudo aquilo que o Senhor, meu Deus, reservou para minha casa. Que nós possamos, meu Deus, desfrutar ao máximo tudo que o Senhor nos entregou, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Aplauda bem forte ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.